Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma boa opção de fundo imobiliário de base 10, bom e barato para se investir ainda nesse ano de 2024. Estou falando aqui do fundo imobiliário XP-SF11, um fundo que atualmente está custando aí aproximadamente R$ 7,50, com dividend yield aqui na faixa dos 12% praticamente. Então, um fundo que custa pouco e ainda paga bons rendimentos para os seus cotistas. Mas como é que o XP-SF11 ele funciona? Será que ele realmente é uma boa opção para se investir? É o que vamos considerar aqui nesse vídeo, então fique comigo aí até o final, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. O XP-SF11 atualmente está sendo negociado aqui a R$ 7,58, então tem um preço muito acessível. Seu dividend yield está próximo aqui dos 12%, então praticamente ele está pagando aí aproximadamente 1% ao mês. Ele já pagou aqui 90 centavos cada cota no acumulado nesses últimos 12 meses. Podemos ver também que o seu preço atual está aqui na sua mínima desses últimos 12 meses. Se pegarmos aqui, seu gráfico desse último ano, ele estava aqui na faixa dos R$ 8,50, R$ 8,60. E sua cotação deu uma boa caída, mas não tem nada de errado acontecendo com o ativo, beleza? Só está naquela fase, que vários fundos imobiliários estão aí se desvalorizando. Continuando aqui, pessoal, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é os R$ 8,45. Como vimos aqui em cima, ele está custando R$ 7,58, então seu preço atual está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,90. Isso quer dizer que ele está com deságio, custando mais barato aproximadamente aí 10%. É um fundo ainda pequeno, porém eficiente, tem um patrimônio aqui de 365 milhões de reais, conta com um pouco mais de 63 mil cotistas, tem uma liquidez média diária na casa aqui dos 500 mil, e seu último rendimento anunciado que foi pago aqui nessa última sexta, dia 14/6, foi de 7,5 centavos por cada cota. E aqui embaixo a gente pode pegar o seu histórico dos últimos anos de rendimentos, e podemos ver como ele vem subindo, aos pouquinhos. Não é aquele fundo que sobe de uma maneira tão constante, mas paga aí rendimentos de maneira consistente e na medida do possível, anualmente ele vem subindo esses rendimentos. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos sobre ele. Então aqui, qual é o objetivo do fundo? Ele mesmo menciona aqui, que o XP Select FOF FI, no caso XP-SF11, tem por objetivo realizar investimentos imobiliários preponderantemente por meio de aquisição de cotas de outros fundos imobiliários. Então ele é praticamente um FOF. Seu principal investimento atualmente é investir em cotas de outros fundos imobiliários. Porém, ele também pode investir aqui em CRIs, que ele também tem investimentos nele. Aqui notamos que esse fundo teve início lá no ano de 2019, então já faz um tempinho aí de existência. Aqui também podemos ver que sua gestão é feita pela XP Vista. Ele cobra uma taxa de administração de 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice INFIX. Aqui embaixo a gente pode ver o seu demonstrativo financeiro referente aqui ao mês de abril de 2024. Então, durante abril de 2024, o fundo teve uma receita total aqui de 3,6 milhões de reais, que foram provenientes aqui dos rendimentos que ele recebeu, dos seus fundos imobiliários, ganho de capital. Ele realizou venda aqui de cotas de fundos imobiliários e também rendimentos dos seus CRIs, além de alguns ativos aqui da renda fixa. Suas despesas somaram o valor aqui de R$ 435 mil, então no final ele ficou com resultado líquido de 3,2 milhões de reais, o que corresponde aqui a 7,4 centavos por cada cota. E ele distribuiu em rendimentos R$ 3.247 mil, então uma diferença pouca, se comparados aqui com o resultado que ele gerou para o resultado que ele realmente distribuiu. Ele distribuiu, no caso, em rendimentos, 7,5 centavos. Aqui podemos ver como é que está alocado o seu portfólio atualmente. Então, ele mostra aqui que 93% do seu patrimônio está investido em cotas de outros fundos imobiliários, como eu mencionei, é seu principal investimento. Ele tem aqui 4% em CRIs, e 3% está disponível em caixa. Com respeito à sua tese de investimento, ele menciona aqui que 56% do seu investimento está nessa estratégia aqui chamada renda. Então, são ativos que ele compra aí para o longo prazo, que o objetivo dele é justamente gerar renda mensal. Ele menciona também que tem 41% dos seus investimentos nessa estratégia aqui ganho de capital. Então, o objetivo dele é futuramente vender. Ele compra ali em um determinado preço que ele acha bom, com desconto,
e espera a cota daquele ativo se valorizar para depois vender no lucro, realizando assim ganho de capital. Aqui ao lado, pessoal, a gente pode ver o segmento dos fundos imobiliários que atualmente ele investe. Então, 33% dos ativos imobiliários que ele investe são fundos de papel. Ele tem aqui 17% investido em fundos imobiliários de logística, 16% em fundos de escritório, 11% em fundos de shopping e 6% em fundos de desenvolvimento. E tem alguns outros aqui. Porém, os seus 5 principais segmentos dos fundos imobiliários que ele investe são esses daí, especialmente CRIs. Continuando aqui, a gente pode ver algumas movimentações que ocorreram durante o mês de abril. Então, o próprio fundo mencionou, que ele realizou ali ganho de capital. Então, aqui ele mostra alguns fundos imobiliários, no caso, algumas cotas de fundos imobiliários que ele vendeu. Foi uma quantidade realmente até significativa, que ele vendeu durante esse último mês de abril. E ele também menciona aqui que realizou compras. E aqui podemos ver que ele comprou bons fundos imobiliários, XPML11, que foi na emissão de cotas, o KNP11, BTLG11, BRCO11, TRXF11, KNRI11, então HGBS11, então ele comprou aqui bons fundos imobiliários, muito bom os fundos que atualmente ele comprou, mostrando assim que o fundo está aproveitando essa queda na cotação que está acontecendo, especialmente em fundos imobiliários de tijolo, está aumentando ou se não abrindo novas posições nesses ativos. E futuramente, quando a taxa Selic ela voltar a cair, provavelmente aí no próximo ano de 2025, a tendência é esses fundos imobiliários de tijolo que atualmente ele está comprando se valorizar. Então, futuramente, o fundo poderá fazer aí bons ganhos de capital. Descendo um pouquinho aqui, a gente pode ver a sua exposição por fundos imobiliários. Então, podemos notar que seus 2 principais fundos imobiliários que atualmente ele tem maior posição é o CPTS11 com 6% do seu patrimônio e também o DGAR11 com 6% do seu patrimônio. Ele tem até uma exposição também considerável aqui no XPML11, com 5% do seu patrimônio. E aqui a gente pode ver, seus principais. Ele tem outros aqui também. Se você quiser ter uma noção maior de todos os fundos imobiliários que atualmente o XPSF11 ele investe, você pode vir aqui no site Status Invest, nessa opção aqui, portfólio do XPSF11, ele menciona todos os fundos imobiliários que ele tem. Então ele vai novamente falar o ticket do fundo, o segmento de atuação desse fundo imobiliário, o valor investido nele, a quantidade de cotas que o fundo atualmente ele tem e a porcentagem de patrimônio líquido do XPSF11 investido em cada um deles. Então podemos ver aqui, suas 3 maiores posições são exatamente esses. Aí vocês podem vir passando aqui, vocês podem ver todos os ativos que atualmente o XPSF11 ele tem no seu portfólio. Apesar de ser um fundo pequeno, ele tem uma quantidade muito grande aqui, de fundos imobiliários que atualmente ele investe, mostrando assim que a gestão procura diversificar os seus investimentos e não ter, muita concentração. Aqui também, pessoal, podemos ver os CRIs que atualmente ele tem. Então, como eu havia mencionado, ele tem ali 4% do seu patrimônio investido em CRIs. E são 2 que ele tem, esses 2 aqui, que estão indexados ao índice CDI com uma taxa aqui na faixa de 2 até 2,5%, que são taxas muito seguras. Então, dificilmente esses devedores aqui vão dar algum tipo de calote no XPSF11. Como eu sempre menciono, não quer dizer que seja impossível, porém, é um pouco mais difícil. E aqui ele faz a descrição, de cada uma dessas operações CRIs. Então, pessoal, o que é que você achou aí do XPSF11? Vale a pena investir? É um fundo aí pequeno, interessante, eficiente, não tem muita oscilação, não te traz aí muita dor de cabeça. Os fundos imobiliários que atualmente ele investe são fundos bons, de qualidade. O fundo está aproveitando aí essa fase na queda de cotação para poder aumentar sua posição, especialmente em fundos imobiliários de tijolo, que é muito positivo, já que no futuro ele pode realizar assim bom ganho de capital. Os seus CRIs também são CRIs bons, devedores bons, então é um fundo aí bem tranquilo para se investir. Uma boa opção de fundo imobiliário de base 10, como eu mencionei, bom e barato para se investir ainda nesse ano de 2024. Porém, se o fundo lhe interessou, estude de uma maneira maior, pegue aí os relatórios gerenciais passados, analise bastante para que assim você possa fazer uma boa escolha. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.